Olá, paz do Senhor a todos. Esta é a lição número 5, que tem por título Cristo é superior a Arão e a ordem levítica. Quando falamos em sumo sacerdote, vem logo a lembrança do que é o sumo sacerdote, não é verdade? É aquele personagem da tribo de Levi. Nós sabemos que ele fazia a expiação, que expiar é capar, é como literalmente significa cobrir por cima, esconder ou por encobrir por cima, de modo a não ficar visível, entendeu, gente? Então essa é a expiação. Então ele fazia a propiciação, Hilascomai. A propiciação era para propiciar, significa fazer um agrado, favorável a ele, agradar a Deus através de um sacrifício, é por aí, sabe? O próprio Deus expiar definitivamente o pecado do homem só através de Cristo. E a expiação completa só através de Cristo. Então, quando nós olhamos a figura do sacerdote, nós nos lembramos logo disso, porque cada povo tinha o seu sacerdote. Era aquele representante, o sacerdote e o sumo sacerdote, era aquele que representava, era um tipo de intercessor entre Deus e os homens. Então ele fazia as ofertas para que propiciar e expiar o pecado do povo, no caso dos judeus. Então era assim, o acesso a Deus era através do sumo sacerdote. Então em Cristo, o acesso a Deus só através de Cristo. O sacerdote ele fazia sacrifício todos os dias, matava animais e nunca conseguia a perfeição, porque sempre tinha que fazer isso. E Cristo fez uma vez isso e alcançou definitivamente tudo, porque a propiciação e a expiação única e definitiva. Tudo no tabernáculo simbolizava Cristo. A pia, ele é a água da vida. O pão da proposição, ele é o pão. Candelabro, ele é a luz. Ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote. O pacto, resumindo, tudo na aliança é Cristo. Então, o sumo sacerdote, ele era o intermediário entre Deus e os homens. É uma figura de Cristo. Então, Cristo veio e fez um único sacrifício para eliminar de vez com a lei, conforme foi dito no vídeo anterior. Ele eliminou a lei e matou a lei, acabou com ela, e daí veio a graça de Deus revelada. Por quê? Porque o sacerdócio ali acabou e foi feito um novo sacerdócio. E quando há mudança no sacerdócio, necessariamente se faz mudança na lei. Então Cristo veio e acabou com isso. Então, quando falamos de sacerdócio, nós lembramos daquela lenda que diz que o sacerdote era amarrado com a corda, que era puxado, uma corda pela cintura, outros dizem que era no pé. Isso não existe nas Escrituras. Isso não foi instituído por Deus para Arão e nenhum dos sumos sacerdotes, nem sacerdote algum. Isso é uma lenda que dizem que em algum determinado tempo eles eram amarrados e puxados por uma corda, porque poderiam morrer lá, e se tivesse um ataque do coração eram puxados, porque ninguém poderia entrar lá. Bom, isso é uma lenda. Biblicamente não existe isso. Então, o sacerdócio de Cristo, ele está acima do sacerdócio de Arão
e do sacerdócio levítico, de toda a tribo. Então, o sacerdote ele já aparece em cena pela primeira vez com Melquisedeque. Então, em Gênesis 14, e Melquisedeque, rei de Salém, quer dizer, ali naquela matança dos reis, quando Abraão vem e resgata o sobrinho dele, então ele vem vitorioso, matou os reis, e chega ali, ele vem com os despojos de guerra, que eram escravos, mulheres, crianças, ouros, tudo, animais. Ele dizima gente, dizima criança, dizima mulheres, dizima. Não era o dízimo segundo a lei, porque o dízimo segundo a lei era alimentos para órfãos, viúvas e estrangeiros e para sustentar os sacerdotes levitas. Não era dinheiro. Então, Abraão dá tudo que ele tem ali, a riqueza, o ouro, a prata, que na época não existia o dinheiro, mas existia o ouro e a prata. Então, tudo que ele consegue ali, ele pega a 10ª parte e oferece como presente ao sumo sacerdote. Ao sacerdote. E o sacerdote vem e o abençoa. Então, a bênção dele, ele era maior do que Abraão. Por quê? Ele diz, bendito seja Abraão. Por quê? Porque o maior abençoa o menor. E esse sacerdócio, ele não tem nem início e nem fim de dias. Ele não tinha pai, mãe, genealogia, nada. Simplesmente ele aparece e desaparece. Ele não tem nem princípio nem fim e é eterno. Essa é a figura colocada por Cristo para o sacerdócio de Cristo. Em Hebreus 7 ele diz, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está falando isso no Salmo. Esse sacerdócio, esse novo pacto foi profetizado. Esta é a aliança que farei com eles naqueles dias do Senhor, porém minha lei em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Olha aí, ó, expiação. Pagou. Onde há remissão destes, não há oblação pelo pecado. Então, é a propiciação. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ou seja, nós temos agora, por misericórdia, entramos no santuário, no lugar santo dos santos. Nós também temos o sacerdócio. 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso que nós entramos no lugar santo dos santos. Temos ousadia agora. Ou seja, você, meu irmão, e eu somos sacerdotes. 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, Cristo fez a expiação, a propiciação, é superior ao sacerdócio levítico, porém, você é um sacerdócio que precisa agradar a Deus. Você não pode viver numa vida de pecado. De jeito maneira, você tem que agradar a Deus. E como é errado que nós somos, pecamos, precisamos do perdão para a salvação. Ou seja, precisamos viver uma vida em justificação, santificação e justificação. Precisamos viver uma vida em justificação, santificação e regeneração. E para isso nós precisamos, como sacerdócio santo, agradar a Deus por Jesus Cristo. Então, em Hebreus 9, ele diz, mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é,
não desta criação, porque aquele sacerdócio da lei foi deste mundo, e Cristo veio para eliminar tudo isso. Então, o livro de Hebreus está sendo escrito para aqueles judeus que pensavam que através do sacerdócio levítico eles conseguiriam o perdão. Através de quê? Do sangue de animais. Então, Hebreus 9:12, ele já diz ali: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ou seja, o único sacrifício de Cristo foi eterno e supriu e foi maior do que Arão, maior do que o sacerdócio levítico de todos. Por quê? Porque, veja o versículo 13, porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para serviços ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo concerto para quem interviu na morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, chamado a receber a promessa da herança eterna. Então, durante todo o capítulo, ele vai falando sobre a morte do testador e sobre o que havia, que era sacrificado com sangue no primeiro concerto. Então, o sangue de Cristo, ele foi feito de uma forma eterna e concreta, ou seja, o sacerdócio levítico que nos dava acesso a Deus para expiação e propiciação, agora é em Cristo, através de um único sacrifício que foi feito na cruz para nos salvar. Então, nós como gentios não tínhamos a promessa, não tínhamos pacto, não tínhamos Cristo, não tínhamos Deus no mundo. Efésios capítulo 2, por favor, leiam completo, que está falando tudo sobre isso. Então, o sacrifício de Cristo, ele foi para todos, foi para toda a humanidade. Então, quando João chega ali, João 1:29, está dizendo: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele instante, o Cordeiro não havia sido morto ainda. Jesus não tinha feito o sacrifício. Mas mesmo sem o sacrifício, ele é quem tira o pecado do mundo. Ele não precisaria de ter feito o sacrifício para perdoar o pecado de ninguém. Ele já perdoaria sem o sacrifício. Olha, Marcos 2:5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Como é que foi isso? Já perdoou o pecado antes de morrer? Sim. Claro, como Deus, só Deus pode perdoar os pecados. Então ele veio para eliminar a lei, que consistia em mandamentos e ordenanças. Foi dito até na lição anterior que ele vence a lei e vem com a graça. Então, 1 Pedro 5:4, ele é muito enfático. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, Cristo, ele é apresentado aqui não só como pastor, mas como sumo pastor. Entendeu? É acima, é uma única função, é a única vez que tem esse nome na Bíblia, sumo pastor, ou seja, é acima de todos os pastores. Então tem gente que ainda diz que não existe pastor mais, que não precisamos. Então o cargo de Cristo aqui é apresentado como sendo o sumo pastor. Para alguém exercer o cargo de sacerdote levítico, não era qualquer um não, ele tinha que ser da linhagem da tribo de Levi, tinha que estudar 12 horas por dia, 6 dias por semana, durante 8 anos.
Então Jesus chega e diz: olha, eis aqui, eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Então o templo tinha sacerdote, sumo sacerdote, tudo, né? A arca. Então Cristo ele se apresenta como o maior do que o templo. Por quê? Porque o sumo sacerdote, o sacerdócio de Melquisedeque, ele é eterno. Hebreus 6:20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, gente. Quando um detalhe interessante é que quando Abraão vai até aquela terra, Deus já o havia chamado para ir para uma terra distante. Então o povo de Deus já existia ali sem a presença de Abraão. Por quê? Porque ali já existia um sumo sacerdote, já existia uma cidade que tinha um rei, e este rei era o sumo sacerdote. Melquisedeque, ele era o rei de paz, rei de Salém, da terra de paz. E ali estavam os filhos de Deus ali. Então Abraão, ele é chamado e é acrescentado aquele povo para que é instituído por Deus para ser pai das nações. Pai, mas a nação, aquela nação já existia antes de Abraão. Então, eis aí a questão que muitos ignoram. Pensam que Cristo, que Deus, através de Abraão, foi que fez um povo. Aquele povo já existia. Deus instituiu Abraão. Então, quando Melquisedeque encontra com ele, ele dá a Abraão pão e vinho. Mas espera aí, Abraão era riquíssimo, ele não precisaria de pão e vinho. Aquilo ali é uma passagem, gente, do sacerdócio. Então, ali era uma nação que tinha um sacerdote, um sacerdócio. Então, aquela nação representava o Deus Todo-Poderoso, porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, quando ele dá aquele pão e aquele vinho, ele passa para Abraão o sacerdócio, agora através de uma nação. Então, através dele nasceu o sacerdócio e o povo pôde sair dele, e ele como pai daquele povo que existia e dos outros que vieram. Ou seja, Abraão, Isaac, Jacó e as tribos. Dentro disso, foi passado para Abraão o sacerdócio. Então, quando Cristo vem, ele acaba com o sacerdócio levítico e retoma o sacerdócio de Melquisedeque, já profetizado no Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, o Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor. Quem é esse? Cristo. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Versículo 4 do Salmo 110. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está falando aqui do Messias. Então, quando Cristo, ele ali já distribui o pão e o vinho com os discípulos, ele já assume ali o sacerdócio eterno, sem genealogia, e acaba de vez com o sacerdócio de Arão e o sacerdócio levítico. Termina, finda, não é mais necessário sacrifício, não é mais necessário nada disso. Hoje em dia, o que é que a gente vê por aí? É um camarada que chega, bota aqui pá, fica tocando o chofar e faz um templo, bota o nome Templo de Salomão,
como se fosse um judeu e quisesse restaurar tudo o que Cristo eliminou. Quer dizer, depois de 2000 anos nasce um novo sacerdote. Sacerdote, não vou nem dizer o nome dele, né? Que é falta de ética, a gente está pronunciando o nome das pessoas. Mas vamos dizer que seja o sacerdote, vamos ver o nome aqui fictício, é o sacerdote Damasceno. Então o sacerdote Damasceno nasceu depois de 2000 anos para restaurar o que Cristo havia eliminado. Então lá vai as ofertas, os sacrifícios, tem sumo sacerdote lá vestido, viu, gente? É um absurdo. Não é da tribo de Levi, não, é da tribo de Levei. Levei seu dinheiro. E muitos são enganados, porque ali é um culto ao dinheiro. Você tem que pagar e dar muito dinheiro e por aí vai. Bom, você já sabe a história, não vou citar nomes, porque é antiético isso, né? Só se tem um nome assim fictício. Então, vamos a partir de hoje entender cada vez mais que o sacerdócio levítico se findou, que tudo se acabou, até a lei. Vamos ler aqui, 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ou seja, Jeremias 31, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. Então, aquele ministério passou. Tem gente que ainda quer viver na lei, quer viver guardando o sábado, e não entende que ali foi para a morte, e Cristo foi para a vida. O versículo 6, o qual nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento. Novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Aqui ele já entra no versículo 7, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, gente, qual é o ministério da morte gravado com letras em pedras? Os 10 mandamentos. Veio em glória, de que maneira que os filhos já não podem fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória de seu rosto, a qual era transitória, ou seja, gente, passageira. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, um outro ministério? Porque se o ministério da condenação, qual é o ministério da condenação? O ministério gravado com letras em pedras, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório para a glória, muito mais em glória é aquele que permanece. Muito mais em glória é o que permanece. E o que é que permanece? A graça. Então as pessoas ainda, então, versículo 14, mas os seus sentidos foram endurecidos, porquanto até hoje está o mesmo véu está por se levantar, na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. Então, o Velho Testamento foi abolido por Cristo. A lei foi abolida por Cristo. Todos os mandamentos foram abolidos por Cristo. Hoje não temos mais a lei. Por isso que no vídeo anterior eu falei sobre a morte da lei, que simbolizava ali no caso Moisés. E estamos agora pela graça. Então a lei, quem está debaixo da lei está debaixo da maldição. E hoje nós temos amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Não precisamos mais de rituais. O sacerdote ele não podia matar, roubar, nada, mas podia violar o sábado. Carregava lenha, acendia fogo, rachava lenha, apanhava lenha. Então em Números 15 um homem foi apanhar lenha e não pôde, teve que morrer. Levaram a Deus, o próprio Deus disse mata. Por quê? Porque ele teria que guardar o sábado. Mas o sacerdote não. Violava e ficava sem culpa. Assim como Cristo violou também e ficou sem culpa. Então, gente, um grande abraço a vocês. Eu espero ter esclarecido. Qualquer dúvida que eu puder ajudar, deixe na descrição a pergunta. Se eu souber e conseguir responder, assim farei. Então, um grande abraço. Fiquem na paz de Deus.